Fala pessoal, sejam bem-vindos ao CardioSite. Eu me chamo Anderson Luiz e dando aí seguimento aos tópicos, da nova diretriz brasileira de hipertensão 2020, agora nós falaremos dos exames de rotina iniciais do paciente hipertenso. A gente também aí vai te orientar em relação a algumas pegadinhas que a banca examinadora, da prova de residência ou da prova aí de título de especialista, ela às vezes tenta te pegar aí com alguns detalhes que você aqui vai ser alertado para não cair nessa armadilha. Então, quando a gente fala aí de exame complementar, o mínimo que o médico aí deve solicitar na avaliação inicial do paciente hipertenso, a gente está falando de exames de sangue, exames de urina, o eletrocardiograma convencional de 12 derivações e a estimativa do ritmo de filtração glomerular, que é feito por uma calculadora que pode ser baixada aí pelo seu smartphone. Então a gente está vendo aqui, são 4 exames que a gente solicita: sangue, urina, o ECG e o ritmo de filtração glomerular, o cálculo do ritmo. Em relação aos exames de sangue, são todos os exames de sangue que a gente solicita? Não, a gente solicita aí prova de função renal. A prova de função renal que a gente solicita é somente potássio e creatinina, tá certo? Somente potássio e creatinina. A gente também solicita perfil glicídico. No perfil glicídico, a gente aí somente vai solicitar glicemia de jejum e hemoglobina glicada. Perfil lipídico, a gente também não vai solicitar todo o perfil lipídico, são só alguns exames do perfil lipídico. A gente vai solicitar o colesterol total, o HDL colesterol e o triglicérides, o triglicerídeo. Por que a gente não solicita o LDL colesterol? Porque o LDL colesterol pode ser calculado por você através da fórmula de Friedewalk. Muitas vezes até o próprio laboratório ele já coloca lá o valor do LDL calculado, tá certo? Então assim, você não tem necessidade de solicitar o LDL colesterol, a não ser quando a medida do triglicerídeo, ele venha acima de 400 mg por decilitro. Então, o triglicerídeo acima de 400, o LDL colesterol não pode ser calculado pela fórmula de Friedewalk. Aí você depois vai ter que solicitar a dosagem do LDL colesterol. E outro exame que é de suma importância na análise inicial aí do paciente hipertenso é o ácido úrico. Por quê? Porque existe uma classe de medicamentos que são os diuréticos tiazídicos, que interferem aí diretamente na concentração sanguínea do ácido úrico. Então, pacientes com hiperuricemia, por exemplo, principalmente aí essa hiperuricemia ligada à gota, então, assim, o diurético tiazídico ele fica, nesse caso, contraindicado, tá certo? Então, é por isso que é importante aí solicitar a dosagem inicial do ácido úrico e essa dosagem inicial ela faz parte do exame aí mínimo a ser solicitado para o paciente hipertenso. Na análise da urina, o exame solicitado é o exame simples da urina, a urina tipo 1, também conhecida como EAS ou sumário de urina. Em relação ao eletrocardiograma, é o eletrocardiograma de 12 derivações, o eletroconvencional, que também deve fazer parte aí desse rol de exames iniciais do paciente hipertenso. E o cálculo do ritmo de filtração glomerular ou da taxa de filtração glomerular deve ser realizado pela fórmula do CKD-EPI. A diretriz ela orienta o médico a realizar o cálculo por essa fórmula. No entanto, é uma fórmula complexa, mas que você pode aí realizar esse cálculo através de um aplicativo de smartphone que você encontra facilmente aí nas lojas da iOS ou do Android, tá certo? Então a fórmula é pelo CKD-EPI. A gente aqui vai alertar você em algumas pegadinhas em relação a esses exames iniciais de rotina do paciente hipertenso. Por quê? Porque numa prova de residência, o cara vai tentar te pegar. Ele vai colocar algumas coisas ali que você acha que faz parte do exame de rotina, quando na verdade não faz parte, Então, por exemplo, ele vai colocar hemograma. Muita gente acha que o hemograma ele faz parte do exame inicial de rotina do doente hipertenso, quando na verdade ele não faz parte. O teste oral de tolerância à glicose, TOTG,
também não faz parte. A gente viu que é somente a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. Ele vai colocar lá também a ureia. Muita gente acha que a ureia é um exame obrigatório inicial. Não é. O exame obrigatório de função renal é apenas a creatinina e o potássio. Ele vai colocar o sódio, e o sódio também a gente viu que não é, somente o potássio, né? E o LDL colesterol, que a gente viu que inicialmente também não faz parte da lista de exames iniciais, porque ele pode ser calculado pela fórmula de Friedewalk. Então, esses exames aqui, eles não fazem parte, né, da lista inicial de exames para serem solicitados aí para o paciente hipertenso. Outro exame que não faz parte é o ecocardiograma, né? Então, muitas questões de prova, o examinador ele coloca lá o ecocardiograma como um exame aí, fazendo parte da lista obrigatória, né? Ou então eles às vezes consideram como exames mínimos a serem solicitados na rotina do paciente hipertenso, na rotina inicial do paciente hipertenso, mas o ecocardiograma ele não faz parte dessa rotina inicial. O exame que faz parte, a gente viu, é o eletrocardiograma convencional de 12 derivações, então ele não faz parte. E a outra forma também que ele vai tentar te pegar é que ele vai dizer que o ritmo de filtração glomerular deve ser calculado pela fórmula de Cockcroft-Gall, e não é pela fórmula de Cockcroft-Gall, a gente viu que é pela fórmula do CKD-EPI, tá? Então, Cockcroft-Gall também a gente não pode utilizar para calcular aí o ritmo de filtração glomerular. Bem, em relação à lista de exames, era isso aí que a gente tinha que falar para você, foi bem rápido. Lembrar o seguinte, a diretriz de 2020, né, trouxe aí essa lista de exames e não houve nenhuma mudança em relação à diretriz de 2016. Então, essa mesma lista de exames iniciais do paciente hipertenso, que estava lá também nas outras diretrizes, na diretriz de 2016, estava lá essa lista, e em 2020 não houve nenhuma modificação, tá certo? Então a lista aí é a mesma, tá? A mesma, não mudou absolutamente nada. Então vamos repetir aqui para deixar bem amarrado aí quais são os exames iniciais, né? Lembrar, exame de sangue, a gente vai solicitar perfil glicídico, que é glicemia de jejum e hemoglobina glicada, né? A gente vai solicitar função renal, que é apenas dosagem do potássio e da creatinina. A gente vai solicitar perfil lipídico, que é apenas colesterol total, HDL colesterol e triglicerídeos. E vamos solicitar aí ácido úrico, tá? Porque é importante, principalmente aí quando o paciente utiliza ou quando a gente vai iniciar a medicação da classe dos diuréticos tiazídicos, ok? Exame de urina, apenas, né, a urina tipo 1, né, o EAS, né, ou sumário de urina. Em relação ao eletrocardiograma, é o eletrocardiograma convencional de 12 derivações, e a gente deve realizar aí o cálculo da taxa de filtração glomerular, né, pela fórmula do CKD-EPI e não pela fórmula de Cockcroft-Gall, tá certo? Então essa aí é a dica que a gente tinha que dar para você. Atente para essas pegadinhas que a gente falou de outros exames que não fazem parte dessa lista de exames obrigatórios iniciais, tá? Isso também não quer dizer que o médico ele não possa solicitar outros exames, né? Dependendo da avaliação médica, é óbvio que ele pode solicitar outros exames iniciais, mas isso vai depender da análise médica na avaliação inicial. De uma forma geral, a lista obrigatória, né, a lista mínima de exames a serem solicitados, são esses exames que a gente acabou de falar. Espero que você tenha gostado dessa pequena aula. Um abraço para você aí e até a próxima.